Bom dia, boa tarde, boa noite, meus jovens do meu Brasil. Seguindo os temas que a Secretaria de Educação do Paraná está trabalhando, eu vou trazer para vocês alguns comentários sobre cultura e sociedade. Eu planejei inicialmente 5 vídeos. Os primeiros 2 vídeos, eles serão gerais, numa perspectiva mais conceitual. Sempre eu vou procurar usar para vocês exemplos do Brasil, para aproximar aí da nossa realidade. No terceiro, já vem aí com uma problematização mais política, aí sobre os usos da cultura para a segregação. No quarto e no quinto, eu trarei aí um panorama sobre como que a cultura ela opera comportamentos e a ordem política da vida dentro da formação da sociedade brasileira. Aí, para isso, eu vou trabalhar com alguns autores nacionais. O ser humano é essencialmente cultural. É impossível pensar o homem separado da cultura. O próprio conceito de cultura, ele vem de cultivar, do tipo de plantar e cuidar da terra. Ou seja, o termo em si tem sua origem a partir da transformação da natureza pelo ser humano, que trabalha para produzir a sua existência. A humanidade, ela depende do trabalho para conseguir aí produzir a sua vida econômica. Mas ao fazê-lo, ela também produz a cultura, pois assim ela cria elementos materiais e também imateriais, que vai passando de geração em geração. Por exemplo, para poder comer, o ser humano, ele produz alimentos. E para isso, ele cria técnicas de plantio e colheita. Mas também ele elabora ritos e crenças religiosas para ir prestigiar os seus deuses, pedindo uma colheita bem-sucedida e depois realiza aí celebrações e festas. Eles comemoram a fartura após a colheita. Os seres humanos, portanto, eles estão a todo momento dando sentido para o seu mundo e significado para a realidade que os cerca. Valores, crenças, símbolos também são parte dessa cultura. E o que tem de tão importante nisso para as ciências sociais? É que a cultura é uma herança transmitida, ou seja, ela é passada de geração em geração, pelo que chamamos de processo de socialização. A socialização é quando as pessoas aprendem a viver em sociedade. Então, conforme vamos sendo inseridos na vida em coletividade, vamos aprendendo a cultura da nossa sociedade. Por isso, as nossas preferências pelo tipo de roupa, comida, o nosso senso de estética, o estilo literário, a língua que falamos, a nossa fé religiosa, os nossos valores e a moral que seguimos, tudo isso é fruto da cultura em que fomos socializados. No nosso cotidiano, nós podemos ver a cultura expressa em 2 principais formas: a material e a imaterial. E é bem simples diferenciar, porque enquanto a material é aquela que pode ser vista, sentida ou apreendida pelos nossos sentidos da visão, tato, olfato, audição e paladar, sendo aquilo que chamamos de tangível, a imaterial é intangível, espiritual, ou seja, ela não pode ser apreendida pelos nossos 5 sentidos, mas ainda assim ela é apreendida enquanto um sentimento. Vamos aos exemplos. Na cultura material,
temos bens, artefatos, vestimentas, construções, instrumentos, ferramentas, obras artísticas ou arquitetônicas, pratos culinários, comidas típicas. Na cultura imaterial, nós temos formas e saberes e conhecimentos, como crenças, receitas culinárias, linguagens, festas, religiões. Por exemplo, uma escultura religiosa em uma das igrejas de Ouro Preto é um exemplo de um bem cultural material. Mas a religião católica é uma cultura imaterial. Quando algum bem cultural possui muita importância para uma história ou para uma identidade de uma sociedade, ela acaba se tornando um patrimônio. O Cristo Redentor é um patrimônio cultural material. A capoeira, assim como o samba e a bossa nova, são patrimônios culturais imateriais. Tanto que podemos ver a representação desses bens em diferentes filmes, quando eles querem aí fazer referência ao Brasil. Pois esses patrimônios ajudam a dizer qual é a nossa identidade e mostrar qual é a nossa herança para o mundo.